Olá a todos, eu me chamo Reinaldo Pereira Nobre e sou aluno do curso de mestrado acadêmico de Ciências Físicas Aplicadas da Universidade Estadual do Ceará, sob a orientação do professor Dr. Antônio Carlos Santana dos Santos e do co-orientador Dr. Domingos Cassaim Sales. O nome do meu trabalho é Validação da Velocidade do Vento da Reanálise do ERA 5 para o Estado do Ceará. Pesquisas em temas relacionados à energia eólica são de grande importância para a sociedade moderna, pois é cada vez mais urgente a produção de energia por fontes renováveis e que não agravem os impactos causados pelas mudanças climáticas atuais. Estudos voltados para a previsibilidade subsazonal de ventos são poucos e podem ser melhor explorados, tendo em vista que os dados nessa escala de tempo estão sendo disponibilizados cada vez mais por diversos centros. Nesse sentido, validar os dados de reanálise do Aero 5 a partir dos dados de estação automática fornecida pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, são de grande importância na avaliação da saída dos modelos de previsão subsazonal. Portanto, tem-se como objetivo validar a velocidade do vento a 10 metros da reanálise do Aero 5 sobre o estado do Ceará, a fim de serem utilizados em estudos futuros de previsão de subsazonal. Os dados utilizados foram dados do IMET e do ERA 5. Os dados do IMET foram coletados em frequência mensal, diária e horária, de velocidade de vento a 10 metros do solo da estação automática da cidade de Fortaleza. Essa estação ela foi implementada em 17 de fevereiro de 2003 e foram utilizados dados de até dezembro de 2020. Vale destacar a ausência de dados na frequência mensal. Dos 213 meses inseridos no período, nesse período de análise, 59 estão anotados como dados faltantes, o que representa cerca de 27,7% da quantidade de meses dentro desse período. Para o ERA 5, os dados foram na frequência mensal, diária e horária, né, de velocidade zonal U e velocidade meridional V, de vento a 10 metros do solo. Com esses dados foram criados o ciclo anual, ciclo diurno e a transformada de onduleta. Para o ciclo diurno, no ciclo anual, nós temos que as linhas vermelhas são as linhas que representam os dados do ERA 5 e a linha azul são as linhas que representam os dados do IMET. As linhas contínuas representam o ciclo anual dos anos sem os dados faltosos, enquanto as linhas pontilhadas representam a climatologia dos dados disponíveis, no caso do IMET, de 2003 a 2020, e no caso do ERA 5, a climatologia de 40 anos, de 1981 até 2020. Pode-se perceber por esse gráfico que o ERA 5 ele superestima a velocidade de vento medida, mas ele apresenta um formato parecido com as das duas curvas. E o viés para os anos completos, para as linhas de anos completos do ERA 5 do IMET, é de cerca de 2,7 metros por segundo. Para o ciclo diurno, a gente tem que as linhas tracejadas são os dados do ERA 5 e as linhas contínuas são os dados do IMET. Elas também apresentam um formato semelhante e o ERA 5 também superestima os dados observados nesses gráficos. Na tabela ao lado nós temos os valores máximos e mínimos os horários de valores máximos e mínimos, além dos respectivos valores de viés para cada trimestre. Para a transformada de onduleta, foram utilizadas anomalias filtradas em 8 a 90 dias para evidenciar a variabilidade subsazonal. Nota-se que tanto os dados do IMET à esquerda quanto os dados do ERA 5 à direita apresentam variabilidade considerável em torno do período de 30 dias, além dos espectros deles apresentarem grande semelhança. Apesar disso, o espectro do ERA 5, o espectro de onduleta do ERA 5 ainda apresenta mais energia. Bom, com os resultados eles apontam de forma geral que os dados de reanálise de velocidade de vento a 10 metros provenientes do ERA 5 podem ser utilizados como uma boa referência de informações observacionais em grades, pois os mesmos representam bem o ciclo anual, o ciclo diurno e a variabilidade intrasazonal dessas variáveis.
Vale ressaltar ainda que o viés positivo por parte da reanálise do ARE5, sendo necessário estudos mais aprofundados para um melhor entendimento das causas desse viés. E é isso, muito obrigado.